Para a equipe do Tudo de Bom, o ano só começa oficialmente quando temos esse encontro com a oftalmologista Adriana Zortica. Coisa boa, doutora, te receber aqui no nosso programa mais uma vez. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço. Um feliz ano novo pra gente. Pra gente, um bom início que de fato agora está começando, né? Agora não carnaval. Não tem pra onde correr. Não. Tem que encarar o ano. Bom, e a nossa pauta de hoje é sobre liberdade. Estamos no mês dedicado à mulher. Eu acho que ninguém mais do que nós abraça essa pauta de liberdade, né? Vamos falar um pouquinho sobre liberdade e liberdade visual, né? Liberdade de conseguir enxergar a vida que é bela, que formas novas que temos para fazer isso, né? Quais os caminhos? Com certeza. Liberdade visual com qualidade, né? Agora sim. Então, visão, né? A gente consegue melhorar com os tradicionais óculos, longe, perto, multifocais, né? Mas as mulheres, muitas relacionadas muito à maquiagem, né? A conversa sempre evolui, pra maquiar é difícil, como é que a gente faz para se arrumar? Tem uma festa, um evento, né? A gente Depois sempre... isenta cada vez mais difícil. Então a gente sempre entra nesse ponto, né? Nessa pauta. Apesar dos óculos hoje em dia estarem lindos, estilosos, né? Tem gosto pra tudo. Maravilhosos. Né? Então, mas o que a gente pode fazer para ter essa liberdade visual, né? O que a gente pode fazer? A gente pode recorrer às lentes de contato de longe. Existe lente de contato multifocal, que muitas pessoas não sabem, né? Que é a lente de contato longe e perto, né? Existe a possibilidade de fazer cirurgia refrativa, que é aquela cirurgia a laser aqui na córnea, né? Que é a estrutura do olho que a gente opera para mudar o formato e não precisar mais usar o óculos, né? Então, de cirurgia refrativa falando, a gente pode fazer duas técnicas cirúrgicas, explicando rapidinho aqui para vocês entenderem que essa estrutura aqui é aqui. Então, tem uma das técnicas que é o LASIK, que a gente pode, com um laser, fazer um corte superficial na córnea. A gente levanta uma tampinha, que a gente chama de flap, aplica o laser e já abaixa isso aqui e já fica com a visão boa. É uma cirurgia ambulatorial. Pacientes que não podem se submeter a essa técnica, a gente pode usar uma outra técnica chamada PRK, que ela, ao invés de fazer aquele corte e levantar aquela tampinha, a gente só faz o tipo de uma raspagem, a gente desepiteliza, tira só a camada de cima, aplica o laser e o paciente sai com uma lente de contato terapêutica aqui para cicatrizar e depois a visão melhorar. Então são duas técnicas muito seguras de cirurgia refrativa, que é cirurgia para resolver miopia, hipermetropia, astigmatismo. A laser, a gente não abre o olho, né? É uma cirurgia a laser na superfície. E quem pode fazer essa cirurgia, doutora? Maiores de 21 anos, grau estável. Por que a gente fala em grau estável? Porque não adianta a gente operar e daqui 6 meses, 1 ano, ter uma mudança muito importante de grau. Muito importante por quê? Porque a gente considera a estabilidade uma mudança de 0,50 por ano. Então mudar 0,50 não significa que aumentou ou diminuiu, está dentro do que a gente considera... Previsível, dentro do previsível. Exatamente, daquela margem, né? Então, maiores de 21, grau estável, não pode estar grávida, doenças oftalmológicas compensadas se tiver alguma coisa, sistêmicas também, né? Então, na realidade, tem que ter uma saúde em geral boa. Estável. Exatamente, né? Como todo procedimento que não é urgência, é um procedimento eletivo, né? Para ficar melhor, então a gente não pode também ultrapassar os nossos limites de segurança, né? E todo procedimento também ele tem contraindicações, né? Então, assim, por exemplo, os pacientes com ceratocone, que é a córnea que tem esse formato aqui, ela forma um bico, uma córnea bicuda, nossa córnea normal é assim. Então, para fazer cirurgia para deixar de usar óculos, um paciente com ceratocone é uma contraindicação. Então, todos esses pacientes, eles precisam passar por uma avaliação minuciosa com o oftalmologista, uma consulta geral, uma consulta voltada para exames de córnea, para fazer essa avaliação bem feita e a cirurgia ter bons resultados,
né? Então, um pré-operatório bem feito... Sim, é todo um processo leva para estar apto. Exatamente, e para um pós-operatório tranquilo, né? Para conseguir o resultado esperado. Exatamente. E a outra possibilidade que a gente tem é a ortoceratologia, né? Que é aquela lente... A lente corretiva. Isso, é uma lente especial que se usa para dormir apenas, não se usa nada no dia seguinte, nem lente, nem óculos, né? O paciente usa essa lente à noite e no dia seguinte não usa nada. Fica com a visão normal, como se não tivesse nenhum problema. É um tratamento, precisa ser acompanhado e enquanto estiver usando a lente, a visão no dia seguinte fica boa. É diferente da cirurgia, porque a cirurgia se opera e não precisa usar mais nada, existe a correção. E essa indicação de usar lente ou cirurgia é o oftalmologista que determina, que é melhor para o paciente. Isso, tem pacientes que podem optar, né? Hoje mesmo eu atendi uma paciente que podia optar por lente gelatinosa, lente rígida, ortoceratologia e cirurgia refrativa. Ela me olhou, tá, e aí? O senhor tem que ficar feliz, porque tu tem a opção de escolher, né? Tem paciente que quer fazer a cirurgia e não pode, né? Tem paciente que quer fazer a ortoceratologia, um lugar muito elevado para técnica. Então, assim, cada paciente tem uma indicação e precisa ser avaliado. Muitas vezes o querer não é poder, né? Então isso tudo tem que ser levado em consideração. Por curiosidade, qual foi a escolha da paciente? Vai pensar. Mas que bom, né? Falamos de toda uma evolução. Com certeza, a tecnologia é muito envolvida em tudo isso, né? Para que se tenha tantas opções hoje em dia e provavelmente isso só vai crescer, né, doutora? Com certeza. Vai evoluir cada vez mais, né? Então, agora, a doutora, quando eu entro aqui, ela diz, quer ver que a Rose vai dizer para eu dar uma mensagem, para eu falar alguma coisa? Sempre! Mas eu acho que é o primeiro de tudo. Vou aproveitar e pedir para a doutora fazer aquele alerta para os pais, que as aulas começaram há pouco. E eu acho que tem alguns sintomas e sinais que às vezes os pais, no corre-corre do dia a dia, no estresse do dia a dia, acabam passando desapercebido e acabam prejudicando, sim, a saúde dos filhos. Né? Exames, a visitinha aquela oftalmologista, não é só quando os filhos já têm 10 anos, 15 anos, 20 anos, como ir ao dentista. Gente, a partir de que idade a gente tem que visitar o oftalmologista, doutora? Desde criança, desde pequenos, as crianças precisam fazer acompanhamento. E aí agora depende de cada caso, mas de maneira geral, uma vez por ano, porque as crianças estão crescendo, não é só roupa, sapato que deixa de servir, né? O olho ele cresce junto, então muitas vezes passa desapercebido, principalmente às vezes quando se tem uma diferença, um olho enxerga bem, o outro não, e quando a criança está com os dois olhos abertos, não faz aquele exame de fecha um e abre o outro, isso não é percebido no dia a dia, só se percebe quando os dois olhos estão ruins. Então, por isso é bem importante, principalmente em idade escolar. Antes precisa, porque qualquer problema que tenha, a gente consegue reverter muitas coisas nessa idade ainda. E falamos de doenças graves, mas doutora, até a doutora poderia nos dar algum exemplo? Uma ambliopia, por exemplo. O que é ambliopia? Ambliopia é quando um olho fica preguiçoso. E a gente consegue fazer com aquele tratamento de tampão, e daí isso seriam com os oftalmos pediatras, né, que é uma área bem específica para esse fim, que fecha aquele olhinho com aquele tampão, né, para estimular aquele olho que ele não está desenvolvendo. Mas isso é muito importante na infância, não é depois quando chega na escola, porque nessa idade, quando criança, quando a gente faz o tampão, a gente consegue muitas vezes correr atrás do problema e equiparar os olhos com boa visão. Consegue um bom resultado. Um bom resultado. Depois, quando já tem 7, 8, 9, 10 anos, muitas vezes a gente não consegue, aquele olho vai ficar mais preguiçoso o resto da vida. Então, por isso que é tão importante a consulta com o oftalmo. Muito! E depois sempre, né? Todos os problemas vão surgindo, enfim, né? Gente, cuidar do corpo que Deus nos deu é tarefa para a vida e é para todos os dias, é sempre, doutora. Seja no dentista, no oftalmo, é como a gente se olhar no espelho, poder se curtir, ir numa academia. A saúde num todo a gente tem que olhar com muito carinho, né? Nós estamos falando das crianças, mas obviamente não só das crianças, nós também precisamos ter esses cuidados regularmente.
Doutora, adorei conversar. Muito obrigada e parabéns para vocês. Um beijo enorme.